Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro de Esdras, capítulo 4, e o versículo 5, a parte A, que diz: E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o povo de Israel, que tinha ido para o cativeiro no tempo de Nabucodonosor, né? Agora, depois que o rei Dário ele assumiu, ele mandou, né? Ele reconheceu que o Deus dos céus, conforme mostra o capítulo 1, tinha constituído ele sobre todo o reino da terra e que tinha dado uma visão a ele para que ele mandasse construir um templo para sacrifício de Deus em Israel. E nós vemos que ele convocou o povo de Israel e disse que aquele que Deus tocasse no coração subisse. E o rei ainda mandou que os israelitas levassem todos os vasos de ouro e de prata que tinham sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor, e ainda deu dinheiro do rei, carta aos reis, né, aos príncipes das províncias vizinhas a Israel no caminho, para que deixasse Israel passar para fazer a obra. Israel começou a fazer a obra, e nós vemos que os muros eram edificados e a casa crescia de grande modo, de sorte que os reis adjacentes a Israel, os adversários de Israel que habitavam em Samaria e região, aqueles que foram trazidos pelo rei do templo, que Israel saíra prisioneiro para Babilônia, a terra foi habitada por outras nações. E o povo de Samaria levantou-se, né? E aí tomou a frente Tatanai, um homem chamado Tatanai, juntamente com a sua turma, escreveram uma carta para o rei para fazer parar a obra, e dizendo que o povo de Israel era subversivo e que se aquela cidade fosse reconstruída, o rei deixaria de receber recursos de toda aquela região e poria perca ao tesouro do rei. O rei realmente leu as crônicas e viu que Israel tinha tido grandes reis e que tinha sido subversivo, contrário ao rei de Babilônia. E aí mandou que a obra parasse. Mas aí levantaram-se o Ageu e para profetizar ao povo de Israel que continuasse a fazer a obra. E eles começaram a fazer a obra. E quando os governadores além de Babilônia, aqueles que moravam vizinhos de Israel, viram que Israel voltava a construir, foram lá e ameaçaram: quem mandou vocês construir a obra? Quem mandou vocês edificar? Como é o nome das pessoas que estão na frente? Eles não deram o nome e disseram: nosso Deus foi quem mandou. O rei Ciro, no início do seu mandato, né? Ele mandou que nós viéssemos fazer a obra e ele nos deu de volta os vasos de ouro e de prata. E aí nós vemos que ainda escreveu que a gente viesse escrevesse. Então, eles mandaram uma carta de volta para o rei Dário, né? E o rei Dário verificou que isso fora verdade. Então o rei Dário mandou uma carta dizendo àqueles homens que tentavam frustrar os planos de Deus em Israel, que eles saíssem dali, que eles não importunassem o povo que estava construindo, e além disso que eles assalariassem aqueles que faziam a obra, e que do tesouro do rei ainda fosse dado dinheiro para comprar tudo que fosse necessário para o sacrifício, para que aquela obra andasse apressadamente. Então, irmão, aqueles que procuram frustrar os planos de Deus, o que Deus traçou, eles são quem vai arcar com as consequências, são eles. No final, o rei ainda mandou dizer: olha, e por mim é escrito que qualquer que se levantar contra essa obra, que sua casa seja dispersa, que ele seja morto, pendurado no madeiro. Olha como Deus trabalha. Se alguém tenta impedir os planos de Deus na tua vida, tenta desconstruir, desfazer o projeto de Deus na tua vida, ele vai ser derrotado. Você vai ser vitorioso, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia diz que se tornarão em nada, mais do que nada, todos aqueles que se levantam contra ti perecerão. Todos aqueles que se levantam contra a obra de Deus, contra o homem e a mulher que faz a obra de Deus,
o final dele é como o pastor Zé Carlos dele, se acaba como ossada de borboleta. Pastor Zé Carlos de Lima, nosso pastor presidente, ele diz: aqueles que lutam contra Deus e procuram frustrar os planos de Deus e o plano de Deus na tua vida, vai se acabar como ossada de borboleta. Então, nós vemos que eles se levantaram para frustrar os planos de Deus e para se glorificar no nome daqueles que servem a Deus. Mas no final, quem ficaram frustrados foram eles. O templo foi levantado, o muro foi levantado, Deus foi glorificado, o povo louvou a Deus, porque Deus mudou a sorte dele, e assim vai acontecer na tua vida, no teu projeto, no teu sonho, naquilo que Deus preparou contra ti. Os teus inimigos serão frustrados, envergonhados, mas você será exaltado, porque quem está com você é Deus, e quem mandou você fazer a obra foi Deus também. Amém? Que o Senhor te abençoe.